meus amados, bom dia. Mais uma vez aqui estamos para falar de amor. E claro, falar de amor é falar da nossa língua portuguesa. Forte abraço aí para minha amiga Denieire, doutora professora Marta Regina Costa e Silva Jesuíno. Forte abraço. Na aula de hoje, na segunda série do Ensino Médio, Canal Educação, com o professor Fernando Santos, nós vamos trabalhar a relação semântica, envolvendo aí a antonímia, sinonímia, paronímia, homonímia, os hiperônimos e os hipônimos. É muito nome lindo, né, não, turma? Vamos ver aqui um pouquinho? Então vamos juntos, vem comigo aqui, tá? Língua Portuguesa, Canal Educação. Olha só aqui, o que é que nós temos? Precisamos saber o que é a semântica. Semântica. Muitos alunos têm dificuldade, né, com relação ao significado de semântico. Né? Não, no aspecto semântico. Muito bem, a semântica é a área da linguística que é responsável por estudar o significado ou os sentidos de todas as palavras, frases ou textos da língua portuguesa. Tá? Então, a semântica é responsável por estudar o significado, os sentidos. A linguística é a ciência que estuda a linguagem, beleza? A linguística é a ciência que estuda a linguagem. E a semântica é a área da linguística responsável por estudar o significado dos vocábulos. É isso que nós precisamos saber. Então, todas as vezes que se fizer um comentário relativamente a aspecto semântico, você já vai saber, está se tratando de significação, está se tratando ali de significado, de sentido de uma palavra ou de uma frase dentro de um texto, tá bom? É isso que nós precisamos saber. Um abraço aí para a galera de Uruçuí, Pimenteiras, galerinha de Teresina, que está também assistindo às nossas aulas. Pessoal de Elesbão Veloso, forte abraço. São Pedro do Piauí está conosco também, forte abraço. Vamos juntos, hein? Vamos lá. Turminha, né? Vamos analisar aí essa tirinha, tá? Vamos ver aí a significação das palavras. Lembrando que nós estamos tratando da semântica. O senhor é o paciente? Costumo ser. Mas foram 2 horas esperando no calor e sem gibi. A minha paciência se foi faz tempo. Vocês observaram aqui que nessa tirinha tem uma palavra, né, que parece não ser bem compreendida, né? Olha a palavra paciência e veja que dentro do contexto, né, você tem um valor semântico diferente. O Senhor é o paciente, ou seja, o Senhor é a pessoa que vai ser atendida, né? Fala aí o profissional da saúde. Só que o nosso amigo Armandinho, né, que é uma figura fantástica das tirinhas, coloca o seguinte: foram 2 horas esperando no calor e sem gibi. A minha paciência já se foi faz tempo. Ou seja, paciência aí agora já é o estado de espírito, né? Não se trata mais daquele elemento que está esperando para ser medicado, consultado, tá? Então,
São palavras que têm a mesma grafia, têm a mesma pronúncia, mas possuem significados diferentes dentro desse contexto, claro, dentro desse contexto. É sobre isso que nós vamos falar na nossa aula de hoje. Olha só aí, galerinha, olha só o que é que nós temos aí. Outra tirinha com o nosso querido Armandinho. Veja aí, vendo o pôr do sol. Quanto quer pelo pôr do sol? Se você observar nesse primeiro quadrinho aí, né? A pessoa que pergunta e que não aparece aí, né? Está se referindo ao verbo vender, não é? Quanto quer pelo pôr do sol? Como se o Armandinho estivesse vendendo o pôr do sol, né? Aí o Armandinho, no segundo quadrinho, já nos coloca o seguinte: não está à venda, eu estou vendo o pôr do sol. Veja só, ele está dizendo que se trata aí do verbo ver, empregado no gerúndio, na forma de gerúndio, terminação em NDO, que é uma das formas nominais, né, nos verbos. Gerúndio, cantando, chorando, vendendo, partindo, vendo, né? Ou seja, no segundo quadrinho, a plaquinha diria assim, né? Eu estou vendo o pôr do sol. Tranquilo? Vamos para o terceiro. Vendo o pôr do sol. Aproveite para ver também. Continua sendo, né, o verbo ver. Então, ó, vemos que esta placa provoca certo problema de comunicação e entendimento. A ambiguidade. Uma ambiguidade ocorre quando uma palavra é usada de forma que provoca duplo entendimento. Vendo, avistado, enxergando, olhando algo, visualizando, né? Vendo, transferir a posse de alguma coisa mediante pagamento. Eu vendo esse carro por R$10.000. Vendo, ação de tapar os olhos com uma venda, que não tem nada a ver com a tirinha, essa parte vermelha. Vendo, ação de vender, verbo empregado na forma de gerúndio, né? Que é a mesma desse quadradinho azul, tá? Esse amarelo aí. Perfeito? Compreendido? Sim, não é? Vamos andar mais um pouquinho? Aí nós vamos tratar dos hiperônimos e dos hipônimos, tá bom? Hiperônimos são palavras de sentido mais genérico, enquanto os hipônimos são palavras de sentido mais específico. Como é que é, professor? Vamos lá. Hiper. Né? Hiper. Palavra de sentido mais genérico. Sentido geral. Sentido mais amplo. Enquanto que o hipônimo, né, é uma palavra de sentido mais específico. Sentido mais específico. Vamos compreender aqui com exemplos. Vamos lá. Quando eu digo perna, braço, cabeça, olhos, veja que perna é uma parte do corpo humano, certo? Que o braço também é uma parte do corpo humano. Que a cabeça também é uma parte do corpo humano. Que os olhos também são parte do corpo humano. Então, corpo humano tem sentido mais geral. E quando eu começo a detalhar, a especificar elementos pertencentes ao corpo humano, eu estou falando de hipônimos. Então, quem é que é hipônimo aí? Perna, braço,
cabeça, olhos, são hipônimos. E o hiperônimo para perna, cabeça, braço, olhos, partes do corpo humano. Perfeito? No segundo exemplo, azul, verde, amarelo, cinza, né? São hipônimos. São nomes específicos de cores. Cores, portanto, têm sentido mais geral, né? Então, cores é hiperônimo, de azul, de verde, amarelo, branco, preto. Perfeito? Professor é um hiperônimo, né? E quais são os hipônimos para professor? Ah, coloque aí Fernando, que é nome de professor. Coloque Adriano, que é nome de professor. Né? Então, Adeilton, que é nome de professor. Então, nomes específicos nós chamamos de hipônimos. Nomes de sentido mais amplo nós chamamos de hiperônimo. Perfeito? Perfeito. Alguma dificuldade em relação a hipônimos e hiperônimos? Não, prof, está tudo lindo. Tudo lindo, tudo tranquilo. Pois bem, podemos andar mais um pouquinho? Podemos, claro que podemos andar mais um pouquinho. Vamos lá. Polissemia. Você sabe o que é polissemia? Você sabe o que é uma palavra polissêmica? Poli significa vários, diversos. Semia, sentido, semântica, né? Então, polissemia, né, é a propriedade de uma palavra possuir vários sentidos, vários sentidos. Polissemia é a propriedade de uma palavra possuir vários sentidos. Aquele homem já te deu a mão várias vezes. Observe esse exemplo. Aquele homem já te deu a mão várias vezes. O que é dar a mão aí, turma? Hein? O que é a mão aí? Já te deu oportunidade, já te deu chance. Eu posso ter a palavra mão nesse sentido, né? Mas também ele pode estender a mão. Aquele homem já te deu a mão várias vezes, né? Então, nesse contexto aí, eu posso compreender que ele esticou a mão para alguém. Então, é uma palavra que tem vários sentidos. Vamos ver o segundo caso aí. Preciso do meu barco consertado hoje à tarde. Deu uma cantada no dono da oficina, certo? Certo, certo. Olá, hoje é festa lá no meu AP. Ah, galera, aí é demais, né? Aí é demais. Dar uma cantada, né? Pode significar cantar uma música, pode. Mas também pode significar, né, você conversar com alguém e dar aquele jeitinho, né? Rapaz, conversa com ele lá, vê se ele consegue fazer, porque eu preciso disso hoje, tá? Fala para ele deixar de lado algumas coisas que ele teria que fazer para fazer o conserto do meu barco. Seria isso, dar uma cantada, tá? Vamos para o terceiro exemplo. O Fabinho disse que a mãe dele é doméstica. Que sorte a dele. A minha mãe é braba pra caramba. Tenho certeza de que ela é selvagem. Ai, galera. Ele faz uma confusão com esse doméstica aí, né? Eita, meu Deus. Como se fosse domesticada, né? Muito bem. O Fabinho disse que a mãe dele é doméstica. Que sorte a dele. A minha mãe é braba pra caramba.
tenho quase certeza de que ela é selvagem. Tranquilo, turma? Bem, aí vamos para palavras sinônimas e também para palavras antônimas. O que são palavras sinônimas? São palavras que apresentam o mesmo significado, tá bom? Trata-se aqui da sinonímia, né? Veja bem, elas apresentam o mesmo significado em determinado contexto, claro. O comprimento da sala é de 8 metros. Quando se fala de comprimento, pelo amor de Deus, não confundam com a palavra comprimento. São palavras parecidas, viu? Vamos ver já já palavras parônimas. Eu estou falando de comprimento. Comprimento é a extensão, tá? Então, o comprimento da sala é de 8 metros. A extensão da sala é de 8 metros. Aí são palavras sinônimas. Comprimento e extensão. Comprimento e extensão são palavras sinônimas. São palavras que apresentam o mesmo sentido, né? Olha, eu estou indo para a academia porque eu estou gordo. Muito bem. Ei, eu estou indo para a academia porque me disseram que eu estou obeso. Obeso e gordo, né? São palavras sinônimas. Dentro desse contexto aí, são palavras sinônimas. Prof, e o que seriam as palavras antônimas? Nenenzinho, palavras antônimas são palavras com sentido contrário, com sentido oposto, né? E aí eu coloquei, inclusive, exemplos em linguagem não verbal. Coloquei aí exemplo em linguagem não verbal. Vamos lá. É um menino corajoso. Ora, qual é a palavra que se opõe a corajoso? É medroso, professor. Medroso, corajoso, medroso. Lindo, tranquilo, perfeito. Mas olha essa imagem aí, né? O que é que eu tenho de caráter oposto aqui nessa imagem? Professor, vamos lá. Eu estou vendo aí uma xícara, legal, né? Parece que é um cafezinho ali, né, prof? Uhum. Aquelas coisinhas ali, aqueles tracinhos brancos ali, parece me dizer que está tudo quente ali, não é? É, está quente. Muito bem. E nessa parte azul? Bem, nessa parte azul, eu estou vendo ali uma taça. Olha, eu estou vendo ali 3 bolas de sorvete, né? Parece um morango, parece chocolate, parece ali abacaxi, digamos, abacaxi, amarelão ali, né? Sorvete. Professor, peraí. E eu poderia ter essa parte azul com essas bolas de sorvete, todas com aquelas tirinhas que tem na xícara? Aí não, neném. Aí você quebra tudo que é de normal, né? Porque o sorvete é frio, né? E o café do lado direito aí é quente. Então aqui eu tenho uma oposição. Olha que coisa legal, hein? Eu tenho uma oposição entre quente e frio. Quente e frio. Quente e frio é oposição. Oposição. Quando você vai lá para os emojis, lá no seu celular, né? Aquelas figurinhas, né? Quando alguém está amando, está feliz, olha aqui, ó. Olha os coraçõezinhos aqui, né? No lugar dos olhos. Agora, se você encontrar alguém zangado, nada de coraçãozinho. Olha aqui, ó. Olha aqui os olhos como é que estão, ó.
cara de zangado, meu amigo. Às vezes, essa imagem vem até toda vermelhinha, né? Toda laranja escura, né? Então, aí é amor e ódio, né? Aí seria estar feliz e estar zangado. Então, são figurinhas que se opõem. E lembrando que nos emojis que você tem lá no seu celular, não aparece o nome amor, nem aparece o nome ódio, não. Né? Foi colocado aí só para você compreender a diferença semântica. Então, nas duas imagens, eu tenho elementos que se opõem, então são antônimos. No primeiro exemplo, eu tenho a palavra corajoso, que se opõe à palavra medroso. São palavras de sentido oposto, tá bom? Se eu tivesse aí uma xícara de café e uma xícara de leite, também eu teria, né, elementos opostos. Teria elementos opostos. Tranquilo? Bem, já falamos aqui de palavra polissêmica, não já? Já. Falamos de hiperônimo e hipônimo, já. Sinonímia e antonímia, sim. Bem, pois vamos agora verificar o seguinte. Homonímia. Lembrando que esse nímia significa sentido, tá? Né? E homo significa nomes iguais. Homonímias, né? Palavras que apresentam, né, nomes iguais. Ou esses nomes são iguais na pronúncia, ou são iguais na grafia, ou são iguais nos dois, simultaneamente. O que acontece, porém, é que eles vão apresentar um significado diferente. Vão apresentar um significado diferente, tá bom? São palavras homônimas. Bem, aí as palavras homônimas apresentam uma subdivisão. Vamos já aqui falar delas. Olha só aqui, ó. Adoramos cestas. Adoramos cestas. Adoramos cestas. Adoramos cestas. Veja aí em cada quadrinho, né, o significado das palavras, né? No primeiro quadrinho, cesta é o objeto em si, não é? É o objeto em si. Quando você tem um segundo quadrinho, a pessoa está deitada aí numa poltrona, né? É como se fosse um descanso, né? Após, por exemplo, após o almoço, um descanso. E esse sexta, no terceiro quadrinho, é correspondente àquele dia da semana em que você já está praticamente no final da semana, é o último dia. Aquilo que a gente chama sextou, galera. Eita, amanhã é sábado, hein? Então, na tirinha, as palavras sextas, sextas e sextas possuem grafias distintas, mas são idênticos, causando, então, este fenômeno. Podemos analisar que a ambiguidade é desfeita pelos contextos, se não pudéssemos ler as palavras apresentadas, né? É desfeita pelos contextos apresentados. Tudo bem? Ah, professor, legal. Então, são palavras que seriam ambíguas, né? Mas pelo contexto apresentado, isso é desfeito. É verdade. Então, vamos lá, ó. As homônimas, elas podem ser homófonas. Homófonas né? São nomes iguais na pronúncia, né? Iguais na pronúncia. Quando são nomes iguais na pronúncia,
nós temos palavras homônimas, homófonas. São iguais na pronúncia, automaticamente vai ser assim. Se os nomes são iguais na pronúncia, eles diferem na grafia. E, claro, no significado. Né? Então, são iguais na pronúncia. E são diferentes na grafia e no significado. Rapaz, fulano de tal, né? Está acendendo. Como é que é? Acendendo. Você pode dizer que está tocando fogo. Pode. Mas também pode dizer que fulano de tal está, né, subindo mais um degrau na vida, está crescendo, né? Está se elevando profissionalmente. Então, existe ascender, e o detalhe está aqui na letra C e aqui no SC. Esse SC nós chamamos de dígrafo, que são dois sinais gráficos representando um único fonema. Dígrafo. Tá bom? Acender com C apenas, né, significa iluminar, pôr fogo. E acender com SC significa subir. Daí o nome ascensão. Fulano de tal está em ascensão, é com SC. Fulano de tal está subindo, né, profissionalmente. Perfeito? Perfeito. Acento com a letra C significa o quê? Galera, acento com a letra C é a inflexão da voz ou sinal gráfico. Enquanto que o acento com 2 S é o lugar para sentar-se. Veja que a pronúncia é a mesma, mas a grafia é diferente. A pronúncia é a mesma, porém a grafia difere. Ora, eu quero apressar, né, as mercadorias. Esse apressar com C cedilha significa colocar o preço. Quero botar bem aqui, né, uma etiquetazinha com o preço. Mas o apressar com 2 S's é acelerar. Professor, são palavras que têm a mesma pronúncia. Tem, mas o sentido difere. Sim, a grafia também. Caçar com C cedilha é perseguir a caça, enquanto que caçar com 2 S é anular, né? Aquele político, né, foi caçado. O que é que você está dizendo? Você está dizendo que aquele político, né, aquele político teve o seu mandato anulado. Estamos fazendo censo, né, no nosso país. Censo, que é o recenseamento, é a contagem. E o censo com a letra S é o juízo que você tem de alguém. Não, fulano de tal tem senso crítico. Cela com C é aquele quarto pequeno, é um cubículo, né? Por exemplo, se alguém comete um crime e é punido, este elemento vai para uma cela. Vai para uma cela. Vai para um quarto pequeno, vai para um cubículo. E o cela com S é aquele arreio de animais. Pronto, aí está. São palavras iguais na pronúncia. Bem, se nós temos palavras iguais na pronúncia, nós temos também palavras iguais na grafia, né? Nós temos palavras iguais na grafia. Homo, iguais na grafia. Quando elas são iguais na grafia, elas diferem na pronúncia e no significado, tá bom?
são iguais na grafia, porém são diferentes na pronúncia e no significado. E aqui eu quero que você tenha atenção, porque vai aparecer a letra E ou a letra O com o timbre aberto ou fechado, tá? Aqui, por exemplo, você vai ter isso aqui, ó, colher. E aqui é colher. Colher. Colher e colher. Colher é o substantivo. E colher é o verbo colher, né? Começo tem o timbre aberto, né? E começo tem o timbre fechado. Qualquer letra entre duas barras oblíquas, né, vai corresponder ao som, tá bom? Ao som. Aí é o fonema E. Verbo é gelo, né? Então, o timbre é aberto, gelo. E o gelo, aquela pedra, né? Aquela pedra de água. Mas tu tá chupando o vidro, menino? Não, mãe. Eu tô chupando é pedra d'água, né? Gelo, o timbre é fechado. Gelo. Torre, do verbo torrar. E torre, o substantivo, né? Aquela antena altona lá, torre. Perfeito, turma? Perfeito. Compreendeu? Compreendi. As palavras têm a mesma grafia? Tem. Porém, tem pronúncia diferente. São homônimas homógrafas. Existem as homônimas que são perfeitas. Quando elas são perfeitas, elas são iguais na grafia e iguais na pronúncia. Beleza? Elas são diferentes no significado. São iguais na grafia e na pronúncia, mas diferentes no significado. Caminho, 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 não tem diferença, né? Só que existe o caminho, né, que é a estradazinha, né? E existe o caminho do verbo caminhar. For do verbo ser e o for do verbo ir, né? Se você for amanhã, eu também irei. Aí é o verbo ir. Se você for educado, olha só. Se você for educado, é o verbo ser, né? Se você for por aí, né? Aí é o verbo ir. Estou livre! Adjetivo, hein? Né? Livre-me, Deus, dessa coisa horrível. Existe o são, são e são. O são, adjetivo, estou são e salvo, estou sadio, né? Existe o são do verbo ser e o são que é santo. São Pedro, São Benedito, São Sebastião. Ah, professor, entendi. Pois aí são as homônimas perfeitas. Aí existem, né, as parônimas, as parecidas, né? Palavras que possuem grafias parecidas, porém, significados diferentes. Esse quadro aí, turma, é para mostrar tudo que nós já vimos na aula de hoje, tá? As palavras polissêmicas, as palavras homônimas, que estão divididas em homônimas homógrafas, homófonas e homônimas perfeitas, as sinônimas e as antônimas, a hiponímia e a hiperonímia, e as
parecidas, né? As parecidas, ratificar e retificar, por exemplo. Ratificar e retificar. São palavras parecidas. Parecidas tanto na grafia como na pronúncia, porém, apresentam significados diferentes. Ratificar é confirmar. Eu quero ratificar aqui, né, a fala do fulano de tal. Mas se você quer corrigir, você vai dizer, olha, eu quero retificar algo que eu disse ontem. Eu quero fazer a correção. Perfeito? Pronto, aqui está o quadrozinho sinóptico do que a gente viu. Aí, turma, ó, estão aí as parônimas, tá? Palavras parecidas na grafia e na pronúncia. Depois daí nós vamos fazer questões. Existe a palavra tráfego e a palavra tráfico. Tráfego é o movimento de veículo, enquanto que tráfico é o comércio. Tráfico é o comércio. O tráfego era imenso naquela estrada, aí é o movimento de veículos. O tráfico de escravos é uma nódoa em nossa história. O comércio de escravos. Existe a palavra cavaleiro e cavalheiro. Cavaleiro é quem monta a cavalo. E cavalheiro é aquela pessoa educada, é o homem educado. Tá? Comprimento e cumprimento, nós vimos lá naquele primeiro slide, ou foi segundo. Descrição e descrição. O que é descrição? É o ato de descrever, colocar características, né? E descrição é o ato de ser discreto. É uma pessoa que tem modéstia. Modéstia. Olha, eu confio muito no fulano de tal. Ele é muito discreto. Ele é muito na dele. Emergir, turma, é subir, é vir à tona. E imergir é mergulhar, né? Emergir é para cima, e imergir é para baixo. Você está lá na piscina, né? Aí você, tibungo, vai lá embaixo, você imergiu. Aí quando você volta, você emerge, você sobe. Professor, quando eu falo de eminente cidadão, é um célebre, pessoa muito importante. E iminente. Iminente é aquilo que está prestes a ocorrer. A sua saída está iminente. Está prestes a acontecer. Muito bem. A partir daí, nós vamos fazer questões, tá? Vou fazer uma, duas com vocês, aí depois eu vou dando um tempinho aqui para vocês responderem, tá bom? A palavra tráfico não deve ser confundida com tráfego, seu parônimo. Opa, legal. A palavra tráfego, tráfico, não deve ser confundida com tráfego. Ok. Em que item a seguir o par de vocábulos é exemplo de homonímia e não de paronímia? Ah, aqui, ó, elas são parecidas, né? Tráfico e tráfego, mas ele não quer isso. Ele quer palavras homônimas, palavras que são iguais, ou na grafia ou na pronúncia. Na pronúncia. Na verdade, e ou, né? E ou. Na grafia ou na pronúncia, ou então na grafia e na pronúncia. Vocês poderiam me responder a questão de número 1? Eu tenho aí a palavra extrato e a palavra extrato, flagrante e fragrante. Bem,
Professor, se elas são iguais, né? Ele quer que não seja parônima, né? Então, vamos lá, ó. Opa. Ele quer o seguinte, ó. Flá e frá são parecidas. Flagrante é no ato, indiscutível. Eu te peguei no flagra e não quero explicação, né? Eu te peguei no flagra, ou seja, eu te peguei no ato. E fragrante é aquilo que é perfumado, cheiroso. Eminente e iminente são palavras parecidas. Eminente, pessoa cortês, né? Eminente cidadão. Iminente, o que está prestes a ocorrer. Existe inflação e infração. Infração é você desobedecer, tá bom? Inflação é diferente de infração. Inflar, né? Inchar. Cavaleiro, que monta a cavalo, e cavalheiro, pessoa educada. Aí, professor, sobrou sabe o quê? Extrato. Extrato e extrato. É isso aí, turma. Resposta letra A. Perfeito? Perfeito. Lindo. Lindo. Né? Extrato. Camada, né? Estratosfera. E extrato é quando você extrai, né? Aquele lá do banco que você pega aquele papelzinho com resumo do que você tem no banco é com X. Extrato. Você vai tirar, né? Você vai puxar exatamente, né, o resumo. Bem, assinale a alternativa correta, considerando que à direita de cada palavra há um sinônimo. Muito bem, vamos lá. Ele quer a correta. Alternativa correta. Emergir. Emergir é vir à tona. Imergir é mergulhar. Rapaz, a letra A tá linda, não tá não, turma? A letra A tá linda. Emigrar, entrar no país. Imigrar, sair do país. E aí, turma? Qual deles ele quer a correta, né? Imigrar é sair do país. Acho que sair, né, é migrar. É o mesmo de emergir. E entrar e imigrar é o mesmo de imergir. Delatar, expandir e dilatar, denunciar? Não. Dilatar é expandir. Daí o nome dilatação. E delatar é você denunciar. Denunciar. Você é um delator, né? Daí o nome delação premiada. Muito usada aí, né, em algumas audiências. Deferir e diferir. Nestes termos, pede deferimento. Pede que se conceda. Diferir é diferenciar. Diferir. Diferença. Dispensa é a desobrigação. Não, você está dispensado. Você está desobrigado. E despensa é aquele lugarzinho que você guarda as coisas da sua casa, né? Turma, só quem não está ao contrário aí é a letra A, viu? Só quem não está ao contrário é a letra A, que é a resposta da questão. Né? Nas outras letras, tudo é o inverso. Emigrar é sair e imigrar é entrar. Delatar é denunciar e dilatar é expandir. Deferir é conceder e diferir é diferenciar.
dispensa é desobrigação e despensa é o cômodo, tá? Bem, e aí eu vou deixar essa próxima para você completar, tá? Disponibilizando aí 2 minutinhos para você na tela, valendo 2 minutos. Preencha aí, por favor. Ei, turminha, olha aí, vamos lá, vamos preencher, hein? Quem possui deficiência auditiva não consegue ou discriminar os sons com nitidez. Turma, discriminar, para quem não sabe, discriminar é você eliminar o crime. Então você já esquece a letra C, a letra D e a letra E. Pode esquecer. Porque discriminar é inocentar. Hoje são muitos os governos que passaram a combater o tráfego ou tráfico de entorpecentes. É tráfico, é o comércio. Quem vai definir é a última palavra, galera. Vamos lá. O diretor do presídio infringiu ou infligiu pesado castigo. Infligir, turma, é aplicar, né? Infringir é desobedecer, que não é o caso, né, presente aí no terceiro exemplo. Então, a resposta, sem sombra de dúvidas, é letra A, mais uma vez. Letra A. Fácil, não foi não? Foi ou não foi fácil? Demais. Responderam com segurança? Ou ainda foram pesquisar a palavra infligir? Foram, não foram? Eu tenho certeza que foram procurar. Vamos lá. No concerto do violoncelista, o concerto aí, turma, não é o ato de corrigir, não. O concerto, né, é exatamente o ato musical, né? Concerto. No concerto do violoncelista, eminente ou iminente? Eminente, né? Eminente. Eminente. Né? Pessoa ilustre. Havia muitas pessoas, pois era uma sessão beneficente. Sessão é uma reunião de seres, de elementos. Então, marca a letra D. Professor, o que é que significa sessão com C cedilha? Esse sessão com C cedilha
significa, sabe o quê? Divisão. Divisão. Departamento. Esse aqui significa reunião. Reunião, assembleia. Tá? E existe um outro seção que é com C cedilha, ou iniciado com C, seção, que é o ato de ceder. Ato de ceder. Né? Doar. Doação. Então, para a questão, a resposta é a letra D de dado. Beleza? Letra D. Vamos lá? Fazer mais uma? Vamos fazer mais uma, né? Mais uma ou mais outra, mais outra. O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que de veras sente. E os que leem, o que escreve, na dor lida, sentem bem. Não as duas que ele teve, mas só a que eles não têm. E assim, nas calhas de roda, gira a entreter a razão. Esse comboio de corda, que se chama coração, comboio. A palavra destacada apresenta-se em que sentido? Comboio de corda. Sentido real, sentido figurado, sentido conotativo, né não, turma? Sentido figurativo. Comboio, comboio de corda. Mais uma. Sobre o fenômeno da paronímia, é correto afirmar paronímia. A última questão, hein? Vamos analisar com calma. No fenômeno da paronímia. Vamos lá. As palavras parônimas dão ideia de um todo, do qual se originam várias partes ou ramificações. Por exemplo, a palavra religião é um todo ao qual estão ligados todos os tipos de religião. É isso mesmo? Ih, galera, não sei não, tô achando que não tá legal a letra A, não. Letra B. Chamamos de paronímia a propriedade de uma palavra ou expressão que apresenta vários sentidos, além do seu original. As palavras parônimas guardam uma relação de sentido entre si, o que as diferencia das palavras homônimas. Tem nada a ver, né, turma? Nada a ver a letra B de bola. Letra C. Chamamos de parônimas as palavras que apresentam a mesma estrutura fonológica, os mesmos fonemas, a mesma acentuação e ainda assim apresentam significados completamente diferentes. Turma, parônimas, nomes parecidos, não é não? Letra A, letra B, letra C, você pode esquecer. Vamos ver a letra D. A paronímia é um tipo de alteração semântica que ocorre quando há palavras parecidas, olha aí, em sua estrutura fonológica, ou seja, em sua pronúncia e escrita, porém, diferem quanto à significação. Eu acho essa letra D fantástica, corretíssima, né? Corretíssima. Ele quer a correta? A correta, portanto, é a letra D. São palavras parecidas. Pode marcar a letra D. Palavras parecidas, tá? Vamos ver se dá tempo de fazer mais uma, né? O marido de Teresa desabafa sua dor, expiando a cada dia sua existência, a insensatez de sua escolha. Acostumei-me a abrir os olhos espiando a... Espiando. Tem um ponto bem aqui. A expressão pode-se afirmar que os termos em destaque revelam uma analogia denominada homonímia, espiando e espiando. Bem,
elas não são parônimas, tá? Elas também não são sinônimas. Elas também não são antônimas. Não são antônimas. Não são palavras que se opõem. Aí sobrou o quê, turma? Ora, o que é a homonímia? São nomes iguais. Nomes iguais. Ou iguais quanto à grafia, ou quanto à pronúncia, ou quanto à grafia e à pronúncia. É o que acontece aí. Espiando e espiando são iguais na pronúncia. Diferem na grafia. Então a resposta é a letra A. Letra A, a resposta para a questão. Sem mais para o momento, vou ficando por aqui. Foi maravilhoso encontrar com vocês nesta manhã de segunda-feira. E na próxima semana aqui estaremos. Para falar de amor, claro. Fui!